Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez nas nossas segundas, né? Nossas segundas de estudo, de confraternização. E hoje nós estamos com a nossa aula do dia 30/8. E antes de começar a nossa aula, que é sobre as leis morais, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre a questão do nosso cronograma, que eu mandei por e-mail, mandei por WhatsApp, mas eu queria revisar com vocês para a gente ter certeza que todo mundo está a par. Bom, olhando o nosso cronograma, a gente pode ver aí que nós temos setembro, outubro, novembro e dezembro. E nós separamos esse cronograma exatamente conforme o cronograma da Casa Espírita. Então nós temos aí as nossas leis morais, que começamos hoje, né, praticamente, e nós dividimos as leis morais em 3 blocos: as leis morais para com Deus, para consigo, para com o próximo. E depois nós vamos entrar aí lá no mês final de outubro na evolução e a mente. E aqui na evolução e a mente é onde a gente vai falar exatamente do capítulo 12 das leis morais, onde fala da evolução, do autoconhecimento, da reforma íntima. Então nós vamos falar de quê? Das ferramentas. Quais as ferramentas nós temos para fazer a nossa reforma íntima? Precisamos conhecer as ferramentas da nossa mente. Então nós vamos falar um pouquinho de criação e evolução, razão, vícios e virtudes e a mente humana. E sempre lembrando, né, que o Livro dos Espíritos é a base da doutrina espírita e que em torno dele giram os outros livros. E nós estamos falando do livro 3, que é mais de 50% de todo o Livro dos Espíritos, e os outros 3 outros livros dão mais ou menos 45%, 46%. E o Livro dos Espíritos nós vamos casar com o Evangelho, conforme já mandamos para vocês a tabela onde linka o Livro dos Espíritos, as questões, com o Evangelho, para nós fecharmos o livro 3. Nós estamos falando do livro 3. E aqui vocês podem ver a questão de a nossa distribuição das nossas atividades relacionada a 3 tópicos, que é para com Deus, as obrigações ou as leis para com Deus, para consigo, para com o próximo. E separamos as leis exatamente assim: para com Deus, adoração e trabalho; para consigo, reprodução, conservação e destruição; e para com o próximo, sociedade, progresso, igualdade e liberdade. Bom, aqui vocês têm a tabela que eu falei, né, que eu já enviei para vocês. É a tabela que faz a relação entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho. Então nós estamos falando aí, no caso, o livro 3, que se relaciona com o Evangelho. Todo o Evangelho está relacionado ao livro 3. Então é importante a gente ter essa tabela para os nossos estudos daqui até o fim do ano. Bom, outro detalhe importante, essa tabela que eu estou mostrando agora, que fala da lei maior, e fala na sequência, né, como nós estamos em cada posição. Nós já sabemos que nós nesse mundo aqui somos praticamente fora da lei, nós não amamos a nós mesmos, né, nem começamos a nossa caminhada. Essa que é a questão. Nós não estamos aqui falando de religião, estamos falando de outra coisa, estamos falando de espiritualidade, de religiosidade. Então essa tabela, nós já falamos dela. Então todas as leis dos profetas estão contidas nessa tabela, nessa lei maior, que é a lei de amor, a lei de Jesus, a lei de Deus. Bom, aqui então a gente começa falando que o livro 3, ele se subdivide em 3 partes, né? E que a gente definiu assim: o que é lei? Então tem que começar falando do que é lei, já que estamos falando de leis morais. O que é a lei? Onde se encontram as leis e como podemos compreendê-las? Isso está no capítulo 1. Agora, quais são as leis? Isso é praticamente quase todo o livro, que vai do capítulo 2 ao 11. E o último capítulo que nós vamos estudar, onde nós vamos gastar muito tempo, é como praticá-las. Então eu já sei o que é a lei, as leis divinas, eu já sei onde que eu encontro, como que eu vou compreender, estudando, né? Quais são as leis, estudando. Mas e depois, o mais importante, como é que eu pratico? Isso está no capítulo 12, quando nós vamos entrar no estudo da mente humana e traçar quais ferramentas eu tenho para aprendido fazer a prática. Né, fazer a prática. Então, como a gente estava falando, essa tabela é fundamental para a gente entender esse processo de relação do Livro dos Espíritos com o Evangelho. Tá? Isso é importante. Ok, vamos continuar. Interrompa quando quiserem. Tá? E quando a gente fala de leis morais, porque é disso que nós estamos falando, né? As leis morais. Esse é o capítulo, é o livro 3, as leis morais. Quando a gente fala de leis morais, a palavra moral é importante compreender. É muito importante compreender, porque ela tem muitas conceituações.
E uma conceituação que você encontra no dicionário, ele vai falar que é uma espécie de conjunto de hábitos e costumes de uma sociedade. Isso é usual, é o senso comum, né? Ou seja, olha, os costumes e hábitos do povo árabe é diferente daqui, então eles têm uma conduta moral diferente da nossa. A cultura do povo japonês, chinês, é muito diferente daqui. Então, eles têm costumes e hábitos diferentes de nós, então a moral é diferente. Então, eu não vou ler tudo isso aqui, depois vocês leiam, mas basicamente o que está dizendo é isso. E isso é aceito por escolas, por culturas, por estudiosos. E o que, que nós vamos dizer aqui, no nosso caso? Não, não é nada disso. No nosso caso é outra coisa, né? Nós estamos falando das leis morais. E aí nós vamos buscar. Quem falou disso, várias pessoas falaram disso de uma forma interessante, mas nós vamos buscar alguém que falou disso de uma forma perfeita, que é o filósofo Immanuel Kant, né? Immanuel Kant é muito estudado na filosofia espiritualista, porque ele tem muita coisa profunda. Então, o que, que ele fala? Ele fala da moral como algo, como uma lei, que manda você agir de acordo com o que a vontade quer que se torne uma lei válida para todas. O que ele está dizendo é o seguinte: uma lei moral, ela é válida se ela é válida para todos, independente de época, de costume, de qualquer coisa. De qualquer coisa. Em outras palavras, se você vive numa ilha onde os índios que moram lá são todos canibais, significa então que moralmente está certo comer as outras pessoas. Não, não está. Né? Não está. Você está numa guerra, e lá você mata, o outro mata. Moralmente numa guerra. Não, também não. Né? Isso aí é uma deturpação da moral verdadeira. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: você tem que ter o dever de buscar as suas ações com respeito às leis, com respeito às questões universais. Ou seja, você tem que procurar saber se aquilo que você está fazendo moralmente é universal, serve para todos, não baseado em costumes. Se você olhar atualmente, não atualmente, mas vamos pensar de uma época para cá, explodiu muitas maneiras de perceber a vida, maneiras de acreditar, em que, de uma certa forma, era contraponto da maneira de viver dos anos, sei lá, 60, 50, 40. Então, fica muito essa palavra de dizer, os conservadores e os modernistas. Tem essas coisas, né, que as pessoas falam. Não é problema as pessoas evoluírem, as pessoas verem a vida diferente, as pessoas transformarem a vida, mudarem hábitos. Isso tudo não é problema algum. O que precisa entender é que não pode classificar essas coisas como moral, porque a moral independe do tempo, independe disso. A moral é uma coisa da alma, do espírito, não é do corpo, não é do tempo e do espaço, é uma coisa muito maior, muito maior. Então, Platão diz que isso é uma questão do plano das ideias, ou seja, o plano das ideias é o plano espiritual, ele não fala exatamente assim, mas é do plano espiritual. No mundo, as coisas são temporais, muito temporal. O que significa ser muito temporal? Depende, olha, agora a moda é essa, então isso pode, né? Agora a moda é essa, isso também pode, isso não é problema nenhum, não tem nada de moral aí. Não, não é assim que funciona. Né? Não é assim que funciona. Isso a gente precisa entender. É por isso que as leis morais, ou a lei moral maior, ela funciona para qualquer lugar, para qualquer época, independente, porque isso é moral atemporal. Atemporal. Vamos lá. O que é lei? Então, se alguém quiser comentar alguma coisa, interrompa, por favor, tá? Ruela, só uma perguntinha. Você comentou da moral. Seguindo a lei, né, que ela é temporal, aí seria ética ao invés de moral? Então, muito mais. Apesar que, se você olhar o conceito de ética e moral do passado na filosofia, é igual, não tem diferença. É tudo uma coisa só. Mas ela veio se distanciando uma da outra. E a coisa vai virando uma confusão tão grande que as pessoas colocam a ética como algo maior do que a moral hoje em dia. Não, entendi. Na minha cabeça aqui que eu estava pensando, é o contrário, a moral muito acima da ética. Sim, mas do jeito que nós estamos falando.
do jeito que nós estamos falando. Mas quando você fala de ética e moral e você fala no nível filosófico e espiritual, é tudo uma coisa só, não tem diferença. Mas no mundo que nós estamos vivendo hoje, não, é diferente. Então você, por exemplo, pode falar assim, olha, não pode fumar dentro do cinema. Isso é uma questão moral. Não, não é uma questão moral, é uma questão ética. Tem uma lei, tem uma determinação, não é ético ali, você não pode fazer isso. Né? Mas moral, não. Mas quando você fala de ética e moral e vai lá no aspecto etimológico ou no aspecto filosófico da palavra, não tem diferença. Entendi. Tá? Então, vamos pensar que a moral independe do tempo, ela é atemporal. E é dessa que nós vamos falar. Tá? Nós não vamos falar daquela moral que depende do povo, depende da época, depende... Não tem isso. O ponto não é esse. O ponto é que nós somos seres inferiores, seres sobreviventes quase humanos, nós vamos errando e aprendendo, e nós queremos adaptar Deus, nós queremos adaptar a espiritualidade, nós queremos adaptar a moral ao nível que nós estamos. Não. Isso não é assim que funciona. A banda não toca assim, né? É nós que temos que buscar o crescimento e compreender a vida. Então, hoje você tem deturpações, tem uma coisa louca. O passado era melhor. Não, claro que não. O passado era cheio de problemas, cheio de falta de compreensão da vida, cheio de castração, cheio de maluquice. Mas hoje também está cheio de maluquice. Então, assim, a gente tem que ter cuidado quando a gente vai querer tomar partido de alguma coisa, de usar o senso crítico. Que nós ainda vamos falar dele, o que como que busca, como que trabalha com ele, isso não é um assunto para frente. Mas, no mínimo, se a gente pensar, nós que somos estudiosos do cristianismo, e nós que queremos aprender e queremos fazer algo diferente no mundo ou na vida, nós temos que entender a questão das correntes mais materialistas, e eu não sou contra, não tem nada contra, eu vejo o site científico, eu gosto, mas você tem que saber onde você está pondo o pé. Aquelas correntes que te levam, né, para você aprender conhecimento, beleza, não tem problema, mas não leva a tua cabeça, não. A tua mente, o teu coração tem que estar ancorado em alguma coisa que você sabe que tem um norte, e o norte não é só o materialismo, o norte é muito mais do que isso. A gente não pode perder isso de foco. Tá? Porque tem muitas ideias modernas que são maravilhosas, são lindas, que você olha, as pessoas têm hoje em dia a capacidade de construir visualizações digitais incríveis. E tem argumentações incríveis que você fica olhando, você quase que se convence, você fala, opa, onde que eu estou aqui? Como diz o Couto, pouco eu vou. Então, tem que ter atenção nessas coisas. Então, pensa assim, moral não é costume, moral não é essa conceituação que você vai achar do senso comum nos dicionários, em geral, não é época, não é costume, não é tempo. Moral é atemporal, é algo da alma, Porque se a moral fosse algo do corpo, nós estávamos perdidos, imagina, né? E aí, como que faz? E a maior parte das conceituações sobre a vida são feitas nos aspectos científico e materialista. Então, se a gente não tiver cuidado, é muito simples, gente. Eu não sei se alguém estuda psicologia aqui, mas se você buscar, e eu gosto muito, não sou psicólogo, mas eu gosto de estudar, porque eu acho que isso é uma coisa importante na vida, mas se você buscar no Google para pesquisar, como eu faço muita pesquisa, às vezes eu vou pesquisar algo a respeito disso, e você acha um monte de artigo, um monte de coisa, mas você vai vendo quase tudo é materialista. Por quê? Porque a ciência é materialista. Então, se você quer se aprofundar mais, eu agradeço a Deus eu ter entrado numa escola de filosofia espiritualista, porque tem uma cadeira de psicologia, e eu fiz essa cadeira 2 vezes. Falei, eu quero fazer de novo. Por quê? Porque ela te abre a visão de coisas incríveis, Então, é nossa obrigação, de ninguém mais, nem do nosso anjo da guarda, nem de Deus, de buscar. Esse é o nosso papel. Então, quando a gente fala da moral, nós estamos falando dessa moral em que o filósofo Kant coloca de uma forma muito interessante. Olha, moral é um dever que você tem para com a vida, para com o universo, para com as pessoas. Se você vai fazer alguma coisa, você tem que pensar, isso serve para todo mundo? Isso vai ajudar as pessoas? Vai ajudar a todos ou só a mim? Então, toma cuidado. Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer.
tá? Ok, vamos continuar aqui. E quem quiser, interrompa, por favor, tá bom? Pode interromper, perguntar. Deixa eu fazer aqui. Ok. Então, estamos vendo aí? Aí chegamos aqui, né? Capítulo 1, Livro dos Espíritos, começa aqui a história. O que é lei? Tá? O que é lei? Então, vocês vão lembrar que eu mostrei isso aqui para vocês. Aqui. Eu mostrei isso aqui para vocês. O livro 3 tem 3 tópicos. O que é a lei, que é o capítulo 1. Onde se encontram as leis e como podemos compreendê-las. Está tudo no capítulo 1. Nós vamos falar um pouquinho dele. O capítulo 2, quais são? E aí é quase todo o livro, do 2 ao 11. E o último é como praticar. Como é que você faz para praticar as leis? É quando a gente entra no quê? A gente entra na mente humana. É ali que a gente tem que aprender as ferramentas. Onde estão as ferramentas? Você, vai praticar isso aqui, mas qual a ferramenta? Bom, as ferramentas estão na mente. Está na mente humana, e lá nós vamos entender que ferramentas existem dentro da nossa mente que pode nos proporcionar fazer essa prática. Esse é o nosso trabalho até o fim do ano, tá? Então, hoje é o que é lei. E lembra que eu mostrei isso aqui também, né? O Livro dos Espíritos está relacionado com esses livros, nós vamos ficar com a terceira parte aqui, o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Esse é o nosso caminho, vai e volta aqui. Livro dos Espíritos e Evangelho, tá? Vamos lá. Então, o que é lei? E aí o capítulo 1 vai falar da lei divina natural, e no Livro dos Espíritos vocês vão encontrar a questão 614 a 617, tá? A lei divina e natural abrange todas as leis, todas. Por isso ela é divina. Ela é imutável, eterna e atemporal. Se a gente falar eterna e atemporal, parece redundância, mas tem que falar para não pensar que isso começou em algum tempo e acaba em algum tempo. Não, ela é eterna e atemporal, ou seja, ela não está presa a tempo. Ela funciona. A lei de justiça divina independe do local, do universo, da época, ela é a justiça. A lei de amor, igual. Né? A lei de bondade, igual. A lei da beleza, igual. Então, assim, as leis, elas são atemporais e são perfeitas. São perfeitas. Então, mas a lei divina natural se divide em 2 tópicos. Elas são as leis físicas e as leis morais. Então, se você pensar na criação divina, criou o princípio espiritual, criou o princípio material. Para reger o princípio material, as leis físicas. Né? Todas as leis físicas que nós conhecemos do universo e que não conhecemos. Você vê que está aparecendo aí em 1920, parece que só tem 100 anos, né? Para a ciência isso não é nada. Apareceu aí a questão da física quântica. Existem leis desconhecidas até hoje, que eles não conseguem ainda entender como funciona. É muito complicado. Então, existem leis que a gente, com certeza, não tem noção, não entende e vai demorar para entender. São as leis que a gente chama de leis físicas. Eu não sei nem se o termo correto é esse, mas é só didático. Né? Cuida das leis que regem toda a matéria do universo. Toda a matéria. E quando a gente fala matéria, estamos falando só do mundo físico, não. Estamos falando do perispírito, das outras dimensões, tudo isso. Tudo isso é regido pelas leis físicas. E as leis morais? Cuida das leis morais que regem a vida dos seres do universo, os seres humanos e todos os seres do universo, né, que têm razão. Oi. A lei moral é aquela que não ofende o próximo, assim, né? Mais ou menos? Então, a gente... Que não traz ofensa ao próximo, à natureza, à vida. Então, vamos lá. Vamos entender uma coisa aqui, Oscar. Do que nós estamos falando aqui? Ó? Nós estamos falando que as leis morais que estão no Livro dos Espíritos são essas aqui. Não cheguei lá, mas são essas. E todas essas leis morais, elas estão aqui. Foi o que eu falei agora há pouco. Eu não sei se você chegou depois, mas eu disse assim, todas as leis estão abaixo da lei amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E está aí. Se você cumprir essa lei, na verdade, gente, se a gente cumprir só a primeira lei, que é amar a Deus, porque amar ao próximo como a si mesmo, e amar a você, é uma colher de chá que Jesus deu para nós, porque o nosso nível é muito precário. Mas se você entendesse o que é amar a Deus e você fizesse isso, todo o resto já estava resolvido. Só que para você amar a Deus nesse nível, você tem que estar lá no nível crístico. Bom, então, como a gente não está, o próprio Cristo veio e falou, não, tá bom, você ama o próximo? Faz a ele o que você gostaria que fosse a você, ou seja, ama você também? Vai, começa por aí. Então, é isso de que nós estamos falando, viu, Oscar? Tudo bem? Tudo bem, valeu. Tá bom. Ok.
Então, são as leis que nós vamos falar um pouco. Nós vamos falar das leis físicas? Não. Nós vamos falar das leis morais, né? Das leis morais. Ok, isso é lei, essa é a definição. Agora, onde que estão as leis? E como podemos compreendê-las? Tá? Então, nós vamos estudar um pouquinho disso na questão 619 a 628. E aí, existe uma definição de Allan Kardec dos espíritos, né? Onde estão essas leis? Que leis são essas? Nós vamos falar de todas elas. Nós vamos falar da lei de adoração, de trabalho, reprodução, conservação, destruição, blá, blá, blá. E a última que engloba todas as 9, lei de justiça, amor e caridade. Então, essas leis estão escritas onde? Em algum livro? Na tábua dos 10 mandamentos? Onde está? Não. Onde estão escritos? Está ali, ó. As leis estão no celeiro divino. O local onde todas as sementes estão à espera do desenvolvimento e progresso do ser. Pelo esforço, o ser humano atinge a consciência, o celeiro divino. E então vai pouco a pouco merecendo as sementes, plantando, adubando e assim compreende as leis. O que está dizendo aqui? Existe uma questão lá do Kardec, eu não lembro o nome dela aqui, mas depois eu pego para vocês, que é perguntado onde estão escritas as leis? E a resposta é na consciência. Então, em algum momento, quando você se torna um espírito individualizado na criação, existe a razão e existe a consciência. A consciência é muito antes da razão, só que a consciência ela vem como se fosse um protótipo no próprio animal, no vegetal, é um protótipo. Ela se torna algo consciente, a consciência se torna consciente, vamos dizer assim, e se divide em consciente e inconsciente, quando chega no ser humano. Né? Quando chega no ser humano. Porque se você pensar que um animal tem um nível de consciência, o vegetal tem um nível de consciência dele, mas ele não tem um nível como nós temos, o consciente, o inconsciente, vidas passadas, é diferente, mas um ser humano tem. Então, essa consciência que rege a vida do ser na evolução é onde estão registradas as leis. E as leis funcionam como se fossem intuições, E elas estão lá junto com outras coisas, como, por exemplo, os potenciais divinos. O que são os potenciais divinos? Olha, pensa o seguinte, você tem uma grande lei, vamos falar assim, na lei, qual é o maior código de lei que a gente conhece? Quem arrisca? Dentro das leis que nós temos, lei penal, lei civil, normas, isso e aquilo, lei para todo tipo. Existe uma que é a maior de todas, não tem? A lei da vida? Direito de viver? Não estou ouvindo. O direito à vida. Não. Quem falou outra coisa aí? 10 mandamentos. O direito à vida. É amar a Deus sobre todas as coisas? Oi? Amar a Deus sobre todas as coisas? Não estou falando disso. Estou querendo dar um exemplo para vocês. Vamos lá. Tá legal. Você tem o Código Penal. Estou falando de lei dos homens. Código Penal. Em questão de lei física, em lei dos homens, é a Constituição. Isso. Constituição. Então, vocês entendem que os homens, em geral, também têm suas leis numa hierarquia. Não é verdade? Então, assim, todas as leis que existem, as normas, os procedimentos, as leis penais, as leis civis, e uma grande quantidade, as leis estatutárias, as leis de impostos, jurídicas, tudo isso, que é uma imensidão de coisas escritas, estão todas relacionadas, de uma certa forma, à lei maior, que é a Constituição. E a Constituição, cada país tem o seu. Alguns são um livro grosso e grande, outros são 2 folhas de papel, não importa. Mas tem uma regra ali que ela deveria abranger a maioria dos deveres e dos direitos dos seres daquele país e assim sucessivamente. Então, a mesma coisa acontece com as leis divinas. As leis morais também são assim. Elas têm uma Constituição. O que é essa Constituição? Bom, essa Constituição começa com a primeira grande lei, o primeiro grande poder, o amor. Né? O amor. Abaixo dele você tem a justiça. E aí você tem a justiça, você tem a bondade, você tem a beleza, você tem a ordem. E abaixo da justiça tem o quê? Tem a bondade de novo, tem o karma, e aí vai descendo, ação e reação, e vai puxando. E você vai chegando nas leis menores.
Então, quando fala... a virtude, né? Tá, eu ia chegar nisso. Aí não é lei, né? Então, vamos lá. Não é lei. Aí é por isso que eu disse dos potenciais, as potências. Além das leis estarem escritas na nossa consciência, existem as potências divinas que estão ali, que o Espírito almeja que você quebre a casca dessa semente para que ela possa dar frutos. E que potências são essas? São várias. Por exemplo, as virtudes. As virtudes. As virtudes estão lá, né? Adormecidas, como se fosse uma semente. E na medida que o Espírito vai amadurecendo, ele vai crescendo, desenvolvendo a estabilidade, clareza de visão, vai se identificando com coisas mais nobres, vai evoluindo, a inteligência vai chegando. A inteligência é uma semente muito poderosa. Ele vai desenvolvendo algumas virtudes e vai obtendo poder. E aí vai. Então, só estou mostrando para vocês onde estão escritas essas leis, onde estão registradas as sementes potenciais da evolução e da perfeição do Espírito. Na consciência. Né? Não poderia ser no corpo? Não. Poderia ser no perispírito? Não. Poderia ser no espírito? Não, porque precisa ter um veículo de comunicação do espírito com quem? Com o corpo, com o perispírito, com a vida. Então, a consciência vai fazendo esse intermédio. É claro que muitas correntes espiritualistas, quando fala de consciência, ele fala que é a mesma coisa que espírito. Tá? Então, tem isso também. Aqui nós não estamos dizendo isso. Aqui nós estamos dizendo que a consciência seria como se fosse assim, um corpo que está junto do espírito e que ele tem como principal guia a bússola ou as leis, as sementes potenciais para que o espírito cresça. Tá? Então, é mais ou menos assim. Então, onde estão a lei? Na consciência. Tudo bem? Ok. Então, capítulo 1, é isso que a gente tem. O que é a lei e onde elas estão. É claro que aqui eu fiz uma transparência, mas se você pegar as questões, você vai ler, nós não vamos ler aqui, você vai pegar as questões de 614 e 628, que é pouca coisa, você vai entender um pouco mais. Mas, basicamente, é isso que... Eu já estava lendo sobre... Você quer falar? Espera aí. Tira aqui, tira. Só um minuto, meu amor. A Grace quer falar aqui um minutinho. Hoje eu estava lendo a nossa aula, né, para antes de... Hoje à tarde tive um tempinho, falei, vou aproveitar, vou ler a aula antes de entrar, né? E estava vendo sobre... Aí eu fui assistir um vídeo que falaram sobre Teseu e o Minotauro. E aí é interessante que fala sobre o fio de Ariadne, né, que representa, trazendo para a nossa vida esses personagens mitológicos, que é a consciência, né? E falando que não se evolui por hábito. Não adianta a gente ter só cultura, ter bons hábitos, né, acostumado a ser educado, ser gentil, que só se evolui de fato quando você tem consciência de tudo que você faz, né? Tem consciência das coisas que são positivas, negativas, aí começa o seu processo real de evolução. Eu estava pensando muito que muitas coisas a gente faz assim, no automático, né? E tantas outras a gente não pensa para fazer, né? E a nível de evolução espiritual, nós vamos ter que aprender tudo na vida, a tomar consciência, né? E fazer as ações acertadas, mas conscientemente, não por hábito, porque, igual o cara falou, porque está na moda, porque tem que ser assim, não. Tem que ter consciência, tem que ser assim, por que tem que ser assim, né? Bom lembrar isso. Essa é uma questão, não é simples. Quem trabalha em educação fica meio assim com os olhos de rabo de olho, né? Mas já ouvi tanto isso, que educar é educar os hábitos. Quem já ouviu isso? Até Aristóteles.
Até no Livro dos Espíritos. Até no Livro dos Espíritos fala isso. Eu odeio isso. Mas não está errado, porque quando você fala disciplina, as pessoas têm que aprender a disciplina. As pessoas precisam aprender autoconfiança. As pessoas precisam aprender a ser perseverante. Tudo isso é uma coisa muito importante que precisa ser aprendido, mas isso não designa espírito evoluído. Isso não designa evolução espiritual de consciência. Disciplina não significa isso. Disciplina é disciplina. Pode ser para qualquer um. Pode ser para um rico, para um bandido, para o que for. Desde que ele seja disciplinado, ele faz as coisas. Quantos mestres do crime só cometem o crime porque são extremamente organizados, disciplinados, perseverantes nos seus planos? A gente sabe disso. E os hábitos são ditos assim. E é verdade, você vai educar uma criança, tem muitos hábitos que você precisa educar para que ela forme, né, melhores hábitos. Mas isso é para o nível de mundo que a gente vive. Para a consciência, para o espírito é outra coisa. O espírito não quer saber de hábito. Hábito é automação, é para cá, para baixo. É para o mundo de baixo. Se você quer evoluir espiritualmente, é outra coisa, é outra história. É um pouco diferente, né? Existem traduções equivocadas do próprio Aristóteles, porque as pessoas traduzem coisas erradas, traduzem Descartes errado, e aí pega aquela frase, né? Eu penso, logo existo, pegou errado, não é assim. Então, pegou e ficou, e é conveniente que fique. Então, Aristóteles, o mundo que é aristotélico, traduziu Aristóteles assim, que você vai educar os hábitos das pessoas, elas vão adquirir virtudes. Isso não existe, e a tradução também é errada. Então, o que eu estou colocando aqui é o seguinte, está na consciência aquilo que nós precisamos para evoluir. E o hábito não vai até a consciência. Ele não vai até a consciência. A consciência é um nível muito alto. Nós vamos à consciência na medida em que nós desenvolvemos coisas que eu já expliquei aqui, como a identificação, como a clareza de visão, porque a consciência não vai trazer sementes para nós que nós não estejamos capacitados ou preparados para trabalhar com elas. Não existe perda no universo, é tudo perfeito, né? Então é assim. Ok, então vamos lá. Mais um pouco. Quem quiser interromper, por favor, interrompa. E essas são as leis que nós vamos estudar. Quais são elas? São essas: adoração, trabalho, reprodução, e vamos nessa, né? E essas leis, elas estão relacionadas, como eu já mostrei lá atrás, algumas. Então, está aqui, são as leis que nós vamos estudar, né? E vamos entender o seguinte. Então, o que é a lei? Quais são? Como podemos compreendê-las e praticá-las, né? Então, foi isso que nós tínhamos dito aqui, 3 tópicos para a gente trabalhar, né? 3 tópicos, o que é, onde encontram e como podemos compreendê-las. Quais são e como praticá-las. Então, 3 coisas. Então, é disso que nós estamos falando aqui, né? Então, o que é a lei, né? Quais são, como podemos compreendê-las e praticá-las. Ok. Como é que a gente vai compreender as leis e praticá-las? Você fala, vai estar na consciência, mas tá bom, mas tá lá. É um potencial, é uma semente, mas nós precisamos ter orientação, não é? E de onde vem a orientação? Vem dos condutores. Não é assim? Vem dos condutores. E isso é importante entender, porque se você achar que os condutores são materialistas, eles vão te dar uma condução até um certo ponto, depois daí não dá mais, aí você fica perdido. O materialismo ele tem um limite. O limite do materialismo é a ciência. Acabou, acabou. Então, quando você fala de condutores de leis morais, você vai seguir os filósofos, ou os psicólogos, ou as pessoas que são materialistas, porque tem psicólogo que é espiritualista, tem filósofo que é espiritualista. Se você for segui-los, você pode ter certeza, você tem um limite. E aí a moral vai ser definida conforme eu falei antes ali. Depende. A moral depende do costume, da época. Não é assim. Então, e a gente sabe que não é. Então, qual o principal condutor que nós temos aqui? Jesus. Nós que somos espíritas, estudamos o cristianismo, não temos dúvida disso. Mas tem um monte de outros, né, abaixo, que também trazem coisas fantásticas. São mestres, são doutrinas, são filosofias. Então, você tem, por exemplo, Lao Tse, você tem um Buda, você tem um Confúcio, e você tem um monte de outros aí. E você tem doutrinas, o próprio budismo, o taoísmo. E aí você vai olhando e você encontra muitas coisas boas nessas doutrinas. E o espiritismo, que nós somos espíritas. E aí você vai, olha um pedaço daqui, um pedaço dali, aí você tem uma ideia, você tem uma intuição, e nesse processo você pode fazer um cheque.
Deixa eu fazer um cheque aqui. Então, você vai fazendo os seus cheques. E você vai fazendo o quê com isso? Você vai descobrindo maneiras de como ver a vida. Como é que eu vejo a vida? Como é que isso se apresenta? Qual a melhor maneira de resolver isso? Qual a melhor maneira de eu me conduzir? Os mestres vão informar, mas só vão informar, né? Eles só vão dar o caminho. E o próprio Espiritismo, né? O Espiritismo, ele tem muitas coisas interessantes para nós, e o que é que nós vamos fazer aqui especificamente? Nós vamos usar a perfeição moral, que é no livro 3, o mesmo livro que nós estamos estudando, que é o último capítulo, o capítulo 12. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nossa compreensão do que somos, não, né, quem somos, do que somos. Como podemos nos conhecer e buscar o despertar para atingir o celeiro divino. Isso que é interessante, porque a gente falou, o caminho, a verdade, as virtudes, as leis estão na consciência. Tá, mas como é que você chega lá? Como é que você chega na consciência e você consegue captar essas sementes e trazer para a tua vida, plantar e dar frutos? Como é que você faz isso? Então, nós vamos aprender quando a gente começar a estudar o capítulo 12. Então, vocês estão vendo que a aula de hoje é uma apresentação de o que nós vamos seguir daqui para frente, tá? Então, chegamos no item 3, ok? Muito bem. Aqui a gente começa o primeiro, as leis morais, amor a Deus, tópico 1. Quando eu falo amor a Deus, tópico 1, vocês vão ver que é isso aqui. Nós estamos falando disso aqui, né? Para com Deus, tópico 1. Então, é disso que nós vamos agora trabalhar aqui, o nosso tópico 1. Ok, tópico 1. A relação de amor a Deus tem dois movimentos. Um do Criador e outro das criaturas. Então, isso é uma coisa importante. Deus se relaciona conosco e nós nos relacionamos com Deus. Como? Bom, a primeira relação que existe é de Deus para conosco, com a criatura. E que relação é essa? É a relação da criação, ele que nos criou. Mas e que mais? Tudo que ele traz para nós conseguirmos acessar a nossa consciência. Por exemplo, né, trazendo para o planeta aqueles espíritos evoluídos que vão nos dar a condução, que é o que nós falamos aqui agora, recebendo os condutores. Aí você tem o Moisés, você tem o Buda, você tem Krishna, Jesus, Maomé, a doutrina espírita, e aí vai, uma lista. Ou seja, esse é o movimento que Deus faz para conosco, né? Criou e depois nos dá o quê? Nos dá aqueles irmãos que nos ajudam a acessar as sementes. Então ele fala, vocês foram criados, e lá na consciência de vocês foi colocado tudo que vocês precisam, a bússola. Lá tem as leis, lá tem as sementes das potências das virtudes. Né? Da potência das virtudes. E como que eu faço para acessar isso? Ele fala, eu vou te dar aqui, olha quanta colher de chá. Eu vou te dar o quê? Eu vou te dar vários mensageiros em épocas e lugares diferentes, em culturas diferentes, para que vocês aprendam como acessar isso. Esse é o movimento de Deus para com as criaturas. E o segundo movimento é sempre nosso, né? Na nossa jornada evolutiva, que é o processo de movimento, o processo de caridade, o processo de aprendizado. Então, esses são os movimentos que existem na relação de amor de Deus para conosco e de nós para Deus. Então, quando a gente fala assim, fica mais fácil entender. Se o meu movimento em direção a Deus, de relação com Deus, exige que eu desenvolva o amor, a caridade, no sentido mais amplo, então significa que a gente realmente está longe, né? Lembra disso? A gente está longe, não esqueçam disso. Nós estamos aqui, fora da lei. Eu preciso me amar, desenvolver amor, não é eu me amar, eu preciso desenvolver amor dentro de mim. Esse amor que eu desenvolvo dentro de mim, eu passo a entregar para o meu próximo. Pronto. Eu estou, nessa segunda parte, me preparando para me relacionar com Deus mais intimamente. Mais intimamente. É disso que nós estamos falando aqui. Tá? O segundo movimento. Aí a gente fala, mas o amor é colocado por vários espíritos, é colocado por Jesus, né, como a grande lei, a coisa mais importante. Na Constituição Divina, o amor aparece como o cabeçalho que engloba todas as outras grandes leis da Constituição e todas as leis do universo. E aí nós vamos lá no Leon Denis. Existe um capítulo no livro do Leon Denis, O Problema do Ser e o Destino da Dor. Eu aconselho vocês lerem Leon Denis.
Inclusive, eu tenho que reler, porque eu li quando era muito jovem, então já era, eu perdi muita coisa. Hoje, se eu for ler, eu tenho certeza que eu vou ler com outros olhos. Mas tem um capítulo que é o capítulo do amor. Olha que coisa linda que ele fala para nós. Para quem está com sono aí, cochilando, por causa de ouvir minha voz, eu vou pedir a Grace para ler. Para dar um... Acorda aí que agora é a Grace que vai falar. O problema do ser, do destino e da dor. Leon Denis. O amor é uma força inexaurível, renova-se sem cessar e enriquece, ao mesmo tempo, aquele que dá e aquele que recebe. É pelo amor, sol das almas, que Deus mais eficazmente atua no mundo. Por ele, atrai para si todos os pobres seres retardados nos antros da paixão. Os espíritos cativos na matéria, eleva-os e arrasta-os na espiral da ascensão infinita para os esplendores da luz e da liberdade. É isso aí. É interessante, vou só complementar um pouquinho, porque a irmã Cidufo é uma autora que foi uma pessoa, né, ela é desencarnada, mas viveu na época do Kardec, era uma médica que trabalhava com Kardec, e ela tem uma literatura riquíssima, livros maravilhosos. E ela fala muito, tem um livro dela, que é Reforma Íntima, Sem Dor, Sem Martírio, ela coloca muito essa questão do amor, né, e do auto-amor, que ela coloca muito que nós temos que aprender a ter auto-amor. E realmente, porque se olharmos para muitos dos nossos vícios, dos nossos defeitos, isso denota que nós ainda não conseguimos nos amar. Porque o amor é algo tão grandioso, como nós acabamos de ver essa definição, porque não cabe essas mazelas lindas, essas tititi, essas coisinhas que pequenas e grandes, às vezes, que nós temos dentro de nós, né? Quando nós olhamos para nós e detectamos essas coisas negativas dentro de nós, fica claro que ainda nós não aprendemos a nos amar. Porque quando se tem amor, só tem o amor realmente é essa fonte de energia, de coisas positivas. Né? Quando se ama de fato, não cabe coisas negativas. Né? Então, é interessante, né? Por isso, quando a gente fala de auto-amor, não significa você ser egoísta, né? Ficar... Eu me amo. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim, cara, gostava de ser tão humilde que não aceitava esse termo, auto-amor, achava que era falta de humildade, né? Era egoísmo ter auto-amor. E não é. Quando você consegue ter auto-amor, você vai levar isso. O amor é uma coisa de dentro para fora, né? Então, você vai contagiar o seu entorno, as pessoas, os animais, a natureza, todos vão ser envolvidos nesse amor. Né? Então, vamos aprender a nos amar, nos respeitar, nos amar. Né? Mais. Isso mesmo. Pronto, agora que vocês acordaram, que vocês ouviram uma voz diferente, vamos voltar para o sono. Então, olha, o amor é uma força inexaurível, quer dizer, ele não termina nunca, é infinito. E olha que coisa mais linda que ele faz, que Deus cria através do amor, mas é através do próprio amor que ele atrai para ele, para o próprio Deus. Todos os seres retardados, retardado aqui, gente, não é de ser retardado mental, é de estar atrasado, tá? Os seres retardados nos antros da paixão, os espíritos cativos da matéria. Então, através do amor, como se fosse um imã, ele eleva esses espíritos e arrasta-o na espiral da ascensão infinita para os esplendores da luz e da liberdade. Olha que coisa mais linda. Isso é uma coisa muito linda. Isso tem uma dimensão, quando a gente lê isso, a gente acha que bonito. Não, pensa na dimensão que existe em Deus criando os seres através do poder do amor, cria todo o universo.
Cria a consciência, coloca na consciência tudo que precisa, a bússola, e o ser vai. E no que o ser vai, naquele mesmo momento que o ser vai, aprendendo, vegetal, animal, ao mesmo tempo o próprio amor tem um poder de arrasto tão forte que ele atrai as criaturas, que é impossível a criatura, em algum momento da vida, não acessar a consciência, para despertar as leis, para despertar esses potenciais das virtudes, que o levará numa ascensão espiral infinita para os esplendores da luz e da liberdade. Olha que coisa mais. Isso é muito lindo. Vou mostrar um espírito que eu adoro, eu sempre adorei. Nossa, eu tinha todos os livros dele, doei tudo por cento, mas não importa. É o Hamed. O Hamed é de uma profundidade filosófica. Quem puder comprar livro do Hamed, compra. A Sandra, numa das aulas, ela mostrou alguma coisa. Ele é muito cósmico, o Hamed. Acho que é por isso que eu gosto muito dele. Ele é muito cósmico. Então ele fala assim: avançamos pelo universo em conjunto harmônico com os outros seres humanos. Olha só, harmônico. A orquestra cósmica da qual compartilhamos é muito mais ampla do que podemos imaginar. E cada um precisa dar a sua cota de participação na sinfonia do mundo. Somos parte do universo e ele é parte de nós. Hamed. Gente, duas poesias, do Leon Denis e do Hamed, maravilhosas sobre o amor, porque é disso que nós estamos falando, né? Das leis morais, o amor a Deus. Ok. E aí a gente começa dentro do amor a Deus com o tópico 1, que é a lei de adoração. Lei de adoração. E aí quando a gente fala lei de adoração, tem muita coisa que vem na nossa cabeça. Adorar a Deus, adoração. Essa palavra não é nem muito usada. É muito usada nos meios católicos, às vezes evangélicos, adorar. A gente não usa muito isso no espiritismo, porque é uma palavra um pouco antiga, né? Mas pensa que essa adoração é algo muito profundo. Então você encontra assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ou seja, troca o entendimento para pensamento e espírito, Mateus. Quando a gente fala de lei de adoração, é uma lei que está na nossa consciência. Mas aí o que é? Né? O que é adoração? Ela tem um sentido estrito e um sentido amplo. Nós vamos falar que no sentido estrito é o que é mais comum. É aquela situação de prostração, de reconhecimento da autoridade, de temor, né? De uma autoridade. Esse é o mais comum nas religiões, né? Mas no sentido amplo é mais do que prestar culto, é um estilo de vida. Olha como que muda, é o sentido amplo. Porque transcende o espaço do templo e o momento do culto. Isto é, envolve a vida do adorador. Resulta de andar com Deus. Anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis 17:1. Gente, olha o sentido amplo da adoração, que é o que interessa para nós. Claro que a gente não chegou lá. Mas o que ele está falando aqui é assim: olha, quando você fala de adoração, você está falando de você ir no templo, ir na igreja, no centro espírita, e orar, e falar sobre coisas divinas, falar sobre o evangelho, e isso é muito bom. E fazer uma prece, falar com Deus, tudo maravilhoso, isso a gente precisa fazer mesmo. Mas no sentido amplo, é um nível acima. Por que um nível acima? Porque no sentido amplo é você trazer para a sua vida, para o seu estilo de vida, a sua comunicação com o divino, em tudo que você faz. Então, quer dizer, quando eu estiver no meu trabalho, eu tenho que estar lá trabalhando e fazendo uma prece para Deus? Não. Sentido amplo, não tem prece, não tem oração. Não é necessário. Ele transcende o espaço do templo e o momento do culto. É andar com Deus. O que é andar com Deus? É você trazer para a sua vida sempre essa percepção que você é um filho de Deus, que você tem poderes maravilhosos para ser desenvolvido, e todas as vezes que você faz algo de bom para alguém, para alguma coisa, para o seu trabalho, para as pessoas, sendo honesto, sendo respeitoso, sendo afetuoso, com amor, você está no sentido amplo. Em estado de prece. Exato, Grace, no estado de prece. Não fazendo a prece. Mas por que, olha que coisa linda, gente, por que quando a gente olha aqui, olha só, e as pessoas acham estranho, porque eu já consultei, e não é todo mundo que coloca isso não, mas eu percebi claramente que é isso.
por que a lei de trabalho está aí? Nós vamos entender muito mais fácil depois. Por que a lei de trabalho está na relação com Deus? Né? Porque se você pensar... Não vou falar agora, vou falar depois. Vou complementar essa questão do estado de prece. Sim, é? Então, espera aí. Então, já vamos falar. Então, a lei de adoração, adorar não significa que devemos adorar ou orar em um tipo de ritual. Adorar aqui significa em pensamento e em comunicação com o divino, buscando uma conexão com o que há de mais profundo em seus sentimentos, perceber a energia da comunicação. Aí tem uma questão. Adorar não significa que devemos adorar ou orar em um tipo de ritual. Mas também é. Por que também é? Porque não importa. É esse que é o ponto. Não importa o método. Na verdade, não importa. Se você vai bater um tambor, se você vai acender uma vela, né? Se você vai fazer uma prece, um terço, se não vai fazer nada disso. E, de fato, o rito, a palavra, a maneira, não importa. Na relação com Deus não faz diferença alguma isso. A diferença que faz é o interior da pessoa, é a intencionalidade. É que quando você está acendendo uma vela, com que amor, com que fé, com que intenção você está fazendo aquilo? Nós não podemos criticar, nós não sabemos o que vai dentro de um ser, que nível espiritual está ali. Quando você está batendo um tambor lá no centro de Umbanda, ou que seja, ou um índio que batia um tambor para os deuses da chuva, qual era o que estava dentro daquele ser? Que nível de entrega aquele ser tinha quando fazia aquilo? Então é preciso compreender que a gente tem que ir para o nível de sentido amplo, claro, porque o seu sentido de entrega, de intencionalidade, ele não pode abranger só o momento do culto ou o momento em que você acende a vela. Aquilo pode ser um ritual, mas tem que envolver a tua vida. A lei de adoração é trazer Deus para a sua vida em todos os momentos que você puder. Como que você traz Deus para a tua vida? É o teu Deus interior que fala com ele. Então você tem que trazer. Bom, antes de eu ir para frente, porque aí nós vamos falar agora da lei de adoração, que está no Evangelho, tá? E na semana que vem nós vamos falar curto de cada um. Sugiro a vocês lerem as questões do Livro dos Espíritos, se puder dar uma passada de olho nesses capítulos do Evangelho, depois a lei de trabalho, tá? Então, todos esses capítulos têm a ver com a lei de adoração. Mas antes de entrar aqui, eu vou abrir espaço para as pessoas comentarem aqui, que a gente vai chegar um tempo aí para a gente comentar. Deixa eu ver aqui. Pronto. Voltei aqui, parei a apresentação. Acho que a Grace quer fazer um comentário. Então, nós estamos falando de lei de adoração. Então, gente, está me fazendo lembrar que também, uma determinada vez eu li que o quanto que, no nosso dia a dia, essa questão de estado de prece, eu sempre falo isso com meus filhos, até aqui em conversa com amigos, com elas, eu sempre falo, nós devemos manter, quando eu quero ter um dia bem legal, um dia bom, vamos nos manter em estado de prece. O que é esse estado de prece? É qualquer coisa que a gente fizer, sabe? A Haroldo Dutra, uma vez também eu ouvi ele falando que meditar, na ótica ele falando lá, momento de meditação, é qualquer coisa que você faz ali, concentrado, com atenção, não deixa de ser um estado de meditativo, né? E eu ainda falo, complemento, não deixa, se você está fazendo aquilo, dando o seu melhor, você está nesse estado de prece. E em determinada leitura que uma vez eu fiz, comentava o seguinte, que os espíritos trabalhadores da Serra de Jesus, né, que ficam aqui entre nós e precisam, muitas vezes, dos nossos fluidos materiais, né, para ir em socorro. Por exemplo, acontece um acidente, ou no hospital está precisando de fluido magnético, fluido humano, e diz que muitas vezes é muito trabalhoso para os espíritos
de localizar pessoas que estejam em condições de doar. E não é que esteja, igual ela falou lá, Ave Maria, Pai Nosso, exatamente não, mas que esteja no estado emocional, espiritual, fazendo o que estiver fazendo, viu? Trabalhando, dirigindo, mas naquele estado mental de equilíbrio, de forma que seus fluidos possam ser utilizados. Então, gente, é importante nós procurarmos ser pessoas... É aquela coisa, tomar consciência, como ele falou, do nosso papel aí na vida, né, o Leon Denis, né? Quando nós tomamos consciência do nosso papel, nós automaticamente, aí entra o automático, né, nós vamos nos comportar em tudo melhor. Na rua, no supermercado, no nosso trabalho, dentro de casa, varrendo uma casa, lavando uma louça, mas tudo quando você faz, e olha que muitas das vezes a gente pode ser útil. O simples fato de você estar harmônico, estar tranquilo, você pode estar uma hora, o espírito está precisando muito de fluidos físicos mesmo, fala, olha, a Angélica está tranquila ali, ó, olhando, tomando conta dos filhinhos dela, vamos aproveitar um pouquinho dos fluidos dela, né? Então, olha como que nós podemos ser melhores. Isso aí, para isso acontecer, nós temos que ter consciência, né? Quando nós temos consciência do nosso papel, que a gente não consiga ficar 24 horas nesse total equilíbrio, né? Que mesmo dormindo, a gente tem as nossas vibrações também, a gente vai para determinados locais após, quando nós dormimos, nós, espírito, vamos para onde nós temos atração. Então, mesmo ao dormir, nós podemos ter essa característica também. Então, gente, vamos exercitar mais isso, lembrar, porque quando a gente lembra disso, a gente melhora o nosso padrão vibratório, melhora o nosso olhar para as pessoas na rua, né? Aliás, o Ruela chegou para mim e falou assim, nossa, eu vi um cara que parecia com o Fred. Ele é doidinho. Ele falou assim, eu olhei para ele, eu fiquei achando que parecia com o Fred no mercado e tudo, e depois era o Fred. Eu falei, era só você mesmo. Ele falou que olhou... de máscara, né? Ele falou que não falou com o cara, nem nada. Depois falei. Depois ele falou. Mas ele falou que pensou, nossa... Mas você acha que eu sou doido? O Fred falou para mim assim, será que tem um sósia do Ruela aqui? Então você também pensou... E ele virou para ele e falou assim, nossa, eu vi um cara que parecia com o Fred. Eu até achei que o cara só parecia, mas não era o Fred, de fato. Né? Eu achei que só eu tivesse esse problema com essa questão da máscara, gente. Todo mundo tem. De reconhecer as pessoas, é uma coisa terrível. Então, vocês não reconhecem de máscara. Eu uma vez quase apanhei de tanto que eu fiquei encarando a menina, que eu achava que era uma colega minha que eu não via há tempo. E eu fiquei olhando, a menina quase que veio bater em mim, porque eu estava encarando ela. E ela não estava de máscara, gente. Ela não estava em estado de prece, né? Não, mas essa hoje foi muito interessante, ele falando do cara que parecia com o Fred, e depois chegou à conclusão que era o Fred. Gente... Mas gente, voltando aqui, eu brinquei um pouco de sair do foco do nosso assunto, então vamos procurar ter esse hábito, né? Acordou de manhã, se não conseguir 24 horas ao dia, mas que uma boa parte. Olha que coisa boa, a gente está na rua aí, ou dentro da nossa casa, qualquer lugar, e numa situação emergencial, os espíritos precisarem de uma quantidade de fluido, e falar, poxa, não, mas no livro relatava, os espíritos tinham dificuldade numa cidade, num raio grande, enorme de espaço, né? Não conseguia pessoas que estivessem harmonicamente, pelo menos calmo, sereno, para que pudesse doar os fluidos vitais que é necessário, né? Então, vamos... porque isso, quando a gente toma consciência, você se perde um pouco no pensamento, aí você volta. Né? Só dar um exemplo. As pessoas que lavam louça em casa, e aí a pessoa já fica chateada só de falar uma coisa dessa. Já viu aquela situação, é isso aí, Fred, já viu aquela situação
que você lava a louça ou está chateado, está apressado, está estressado, ou aquela que você lava a louça tranquilo, no ritual. Né? Não dá para comparar. E assim você consegue entender como que a lei de adoração chega em todas as coisas mais simples que você vai fazer na sua vida. Angélica abriu a fila. Fala, Angélica. Eu queria só comentar, né, que essa questão da lei da adoração, esse estado de prece que a Grace comentou, eu percebo que quando a gente começa a buscar isso, né, buscar compreender, estudar mais, a natureza convida muito, né? Assim, o entardecer, você olha a formiguinha ali carregando uma folha 10 vezes maior que ela, e eu já me peguei várias vezes ali, parado com cara de bobo, olhando a formiga, olhando, né, o bichinho, o animalzinho que a gente tem em casa, as crianças brincando, e a gente... eu acho que um ponto importante é a gente começar a ver Deus em todas as coisas, né? Exatamente. Naquela nuvem negra se aproximando, trazendo a chuva. A natureza, ela vem convidar a gente precisa se despertar nesse sentido, né? E é maravilhoso isso. É isso aí. Bom, eu só gostaria de colocar uma coisa aqui, e antes de conhecer a doutrina espírita, eu tenho que reconhecer que eu nunca, eu não sabia rezar, né? Eu era um mero repetidor de palavras, né? Aí, quando você começa a estudar, começa a entender um pouquinho mais, você tenta fazer da sua vida uma conexão com Deus, né? Então, às vezes, nos momentos de trabalho que eu estou eu durmo invariavelmente, pelo menos 2 vezes por semana, eu durmo em hospitais. Então, às vezes eu consigo ficar quieto e pensar. Eu acho que uma grande coisa que a gente pode... Um exercício que às vezes eu tento fazer é pensar o que eu fiz que me aproximou de Deus, o que eu faço que me afasta de Deus. Entendeu? Então, isso é uma constante em todos os momentos do nosso dia. Entendeu? A gente passa por isso em todos os momentos do nosso dia. E quando a gente, como a Grace falou, se a gente conseguir trazer um pouquinho de uma vibração melhor para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, isso já ajuda muito, né? Então, eu acho que isso é um exercício que a gente aprende a fazer, desde quando a gente começa a conhecer a doutrina, quando eu comecei a me aprofundar no estudo da doutrina. Porque antes, eu confesso, eu até falava assim, mas por que eu vou rezar para Deus? Por que eu vou pedir alguma coisa para Deus se eu tenho tudo? Então, hoje, essa concepção minha é completamente mudada, né? Isso, acho que isso é muito bom para a gente hoje, esse tipo de exercício. É isso aí, Ana. Fred, só complementando o que você falou, a gente vê muito isso de... A gente tem que, quando vai rezar, a gente pedir, né? E a doutrina ensina que não é o pedir, é o agradecer, né? Mas em outras religiões, a maioria é essa coisa, quando eu for rezar, eu vou pedir, né? Então, não é só você, não. Sabe? Quem vem de outra doutrina entende bem isso, de outras religiões entende bem isso. E, Angélica, você falou de nos pequenos detalhes enxergar, né? Ontem eu estava vendo uma reportagem falando do parque do Juqueri, que pegou fogo, e eles terminaram a reportagem mostrando o parque já se recompondo. Então, mostrando, você falou das formigas, eu lembrei, não sei se vocês chegaram, se alguém chegou a ver, eles terminaram isso, mostrando as formigas já carregando algumas folhas, né, saindo da parte que não pegou fogo, indo para a parte que pegou fogo, e foi um final, assim, de reportagem bem, bem bacana, bem tocante, nesse sentido de a própria natureza já tentando se recompor, já fazendo aí para se recompor. Aí você comentou agora, Angélica, eu lembrei com relação a isso. E com relação à lei da adoração que a gente está falando, né, eu estou lendo o livro do Holden, do Sermão da Montanha,
E quando ele fala dos puros de coração, bem-aventurados os puros de coração, ele fala muito do egoísta, né? E ele comenta que o egoísta, ele não consegue ver Deus, ele pode ouvir falar de Deus, mas ele não consegue compreender. E até separei, que fui procurar, tem uma frase que ele fala, né? Por mais que o ególatra ouça falar de Deus, nada compreende, porque compreender supõe ser. Ninguém pode compreender senão aquilo que ele vive ou é no seu íntimo ser. Entender é um ato mental, mas compreender é uma atitude vital. Eu acho que é bem isso que a gente está falando, de viver isso, de vivenciar a Deus, né? De estar ali vivenciando cada momento, não só em um momento determinado de culto, de chegar ali, de falar de Deus, não só num momento ali de oração, mas viver isso. Isso é o compreender, isso é o poder chegar em Deus. É isso aí, olha. E esse viver em Deus, Jesus já acreditava, ele falava, vós sois deuses, né? Então, ele acreditava que nós temos essa centelha divina. Nós não conseguimos fazer grandes obras, né, como grandes espíritos que passaram por nós, mas é bem isso mesmo, o trabalhinho lá da formiguinha. Quem sabe vai levar uma sementinha de um lado para o outro, já está dando a colaboração. Se nós tivermos essa boa vontade, tudo começa também com a boa vontade, tudo é exercício. Se fizer isso, achei a nossa está sendo terapêutica a nossa aula. Se fizer isso que a Angélica falou, o olhar na formiguinha, a sugestão da Ana, a observação que a formiguinha poderia, além de folhinha, levar sementinha para reconstruir o ecossistema, né? O que o Fred falou da gente parar e pensar o que está me trazendo próximo a Deus e o que está me afastando. Esse que está me afastando, a gente desfocalizar. Então, está vendo como que cada um dando uma sugestão, uma palavra, né? Ao longo dos nossos dias, a gente vai incorporando isso. Nós estamos aqui, gente, nós não estamos sozinhos, nossos anjos da guarda, os anjos da guarda lá do CEAL, que são responsáveis pelos trabalhos, estão todos aqui torcendo por nós, sabe, trazendo uma luz para que tenha uma abertura na nossa mente, né? Então, que a gente, para que nós possamos colocar em prática. Eu sou repetitiva nessa frase, mas é isso, Evangelho, estudo, é muito bonito contextualizar, compreender, tudo mais, o mais importante é a gente colocar em prática. Se não consegue colocar 100% no conteúdo de tudo que nós aprendemos, mas alguma coisa. A gente ter esse olhar de auto-amor para nós e pensar, hoje eu sou melhor do que eu fui aí uns meses atrás, ontem eu já não estou fazendo aquilo, hoje eu já lavo minha louça com amor, não fica jogando com raiva, né, do que está fazendo, né? Então, e com isso, nós vamos tomando consciência do nosso papel no universo. Vamos tomando consciência de quem que nós somos filhos. Nós não somos filhos de qualquer um, não, né, gente? Então, uma coisa que eu acho que é interessante, e não deixar no ar... Não tem. Tem que ter a mãozinha levantada, ninguém tem. Então, é o seguinte, ficar a reflexão, por que a lei de adoração não é prece e oração? É também, mas por que é muito mais? Porque o sentido amplo tem que ser perseguido. Todo mundo já praticamente respondeu, porque, na verdade, a lei de adoração é uma ligação com Deus, no dia a dia, no cotidiano, na natureza, no trabalho, que nós vamos ver. E quando você faz essa ligação com Deus, é a expressão maior que pode existir do ser humano. Alguns grandes espíritos que estiveram aqui fizeram essa ligação. Então, se você pensa em Jesus, nessa ligação com Deus, Jesus fez coisas de deuses, fez coisas que a gente fala, nós não temos a mínima condição de fazer. Outros espíritos também fizeram.
né? Buda, outros espíritos fizeram coisas grandiosas a nível de humanidade. Por quê? Porque tinha uma conexão com o divino, e o poder divino estava com eles. Mas nós começamos a falar da primeira questão, que é a lei de Deus, mas nós vamos depois passar pelas outras, porque o que nós precisamos trabalhar mais em nós, além disso, é o amor para consigo. Como é que uma pessoa que não se ama vai apreciar a natureza? Como é que uma pessoa que não se ama vai fazer um trabalho doméstico com amor? Como é que uma pessoa que não se ama, né, vai olhar para as formiguinhas e começar a pensar, pisar em cima da formiguinha? Não é assim, mata essas formigas aí. Então, assim, para e pensa. Eu gosto de fazer muita caminhada, eu faço caminhada no parque e faço ali na, como é que chama essa aquela pista lá? Marrocos. Na Marrocos. E eu aviso, quem anda na Marrocos, cuidado. Depois do viaduto subindo, uns 200 metros, é cheio de formiga cortadeira. E eu olho, eu fico assustado. A quantidade de formiguinha que fica morta no passeio, por quê? Porque as pessoas vão andando e nem vê a formiga e pisa e morre tudo. Então é o mínimo de cuidado que as pessoas têm que ter com as formigas. É isso que eu vou falar para vocês, não é espiritismo, é esotérico. Então não diga que é certo ou que é errado. Mas dentro do esoterismo, eles estudam coisas diferentes do espiritismo. E eles dizem que tem 2 animais que não são da Terra, que vieram de outros planetas para cá, foram trazidos, a abelha e a formiga. Aí eles explicam depois por que isso aconteceu, e por que é assim, e por que está diminuindo. Está passando por um processo de transformação. Mas isso é outra história, que não tem nada a ver, né? Mas o que interessa para nós aqui é pensar o seguinte, olha, lei de adoração é algo para ser perseguido por nós no dia a dia. Nós precisamos de uma prece, nós precisamos de uma boa palestra, nós precisamos, como diz Jesus, vai para o teu quarto em segredo e faça a tua prece. Precisamos, e muito, e muito. Mas precisamos começar a trazer, como o Fred falou, como todo mundo aí falou, aos poucos, Deus para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para as nossas coisas simples, porque ali Deus vai estar com a gente, né? Então, não vamos nos esquecer disso. E na semana que vem, a gente começa com a lei de trabalho. E vamos tirar foto, que nós estamos esquecendo. A gente vai começar com a lei de trabalho, ok? Gente, obrigado. Beijo no coração de todos vocês. Boa semana a todos. Boa semana. Tentem ver as questões que está aí, está relacionado com o Evangelho. Os vídeos vão começando a ver, que nós vamos precisar deles já, ok? E aí a gente vai seguindo aí, vocês já têm o cronograma de aulas, se tiver algum problema, avisa, e que Deus ilumine todos vocês. Muita luz. Boa semana a todos. Boa semana para vocês. Com Deus, um beijo. José, tchau. Muito obrigada. eu sei que é muito maravilhosa essa aula aí. Vai fazer a prece com ela? A A prece? aula é maravilhosa. Acho que eu estou com um problema, né? Eu esqueci de iniciar a gravação, mas eu já arrumei. Cansado, ela. Acho que você está Oi? cansado. Está cansado. Você está Cansado cansado de quê, menino? Eu sou aposentado, cansado de você é quê? o sósia, Ruela. É o sósia do Ruela que está aí hoje, não Ruela. É o sósia, né? Você está cansado, relaxa, acontece com todo mundo, fica tranquilo. Então, nós vamos escolher aqui o Nidunité, quem vai fazer a prece para a gente? O Nidunité escolhido foi você. Eu já escolhi aí. Vamos lá, Ana, é com você mesmo. Deixa eu fechar aqui, tirei aqui, meu amor. Eu quietinha aqui. Isso mesmo, Fred, tá doidinha para fazer a prece. Deixa eu fechar aqui o microfone. Vamos, então, elevar nosso pensamento ao Pai, agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, no estudo, podendo compreender um pouco mais de sua palavra, a palavra de seu Filho, nosso irmão Jesus, de tudo aquilo que ele nos trouxe, nos ensinou. Agradecer por estarmos com saúde e pedir, Pai, que olhe por aqueles que estão necessitados de saúde, nos hospitais ou em suas casas, por aqueles que necessitam não só da saúde física, mas da saúde mental, da saúde psicológica, principalmente, Pai, daqueles que precisam de um toque em seu coração, para que tenham um pouco mais de luz,
a caridade estendida a todos. Que assim seja. Fiquem com Deus. Boa semana, pessoal. Obrigada, viu, Boa Helena? noite. Boa semana. Boa noite. Boa noite. Beijão no coração de vocês. Tchau, gente. Um beijo. Tchau. Boa semana. Para a gravação aqui.